Então, a gente vai continuar hoje com aquele assunto que a gente iniciou na semana passada, né? Falando do governo de Dom Pedro II. Como eu já tinha dito para vocês, não sei se alguém faltou na semana passada, eu acho que Bárbara não estava. Nós agora vamos, no segundo reinado, dividir em partes. Então, esse primeiro momento, a gente vai falar de aspectos políticos, né? No outro, sociais e econômicos. Não mandei ainda o slide para vocês, porque como a gente não concluiu ainda o assunto, por isso que eu não mandei, tá bom? Então, vamos lá. Cadê? Bom, isso aqui foi onde nós havíamos parado na semana anterior, né? Então, falei para vocês daquele esqueminha lá de Dom Pedro, que ele chegou ao poder com o apoio dos progressistas, que viraram ali os liberais. Lembra daquele esqueminha que eu fiz para vocês na aula passada? Então, como um ano depois ele vai ter um governo totalmente voltado lá com os conservadores, ocorrem no Brasil algumas chamadas revoltas liberais. E aí eu falei das revoltas de São Paulo na semana passada e falei um pouco aqui da Revolução Praeira. Então, a gente vê aí que em 1848, aí vocês verão com John, na Europa está acontecendo um monte de revoltas chamadas de Primavera dos Povos, e tem uma certa influência aqui dentro da Revolução Praeira. Então, estão envolvidas essas camadas médias urbanas lá do Recife. Então, como eu também disse na semana passada, Pernambuco é a sede de muitas revoluções. Então, a gente teve lá atrás a expulsão dos holandeses na Batalha dos Guararapes, nós tivemos a Confederação do Equador, a Revolução Pernambucana de 1817 e agora a Revolução Praeira. Não é à toa que Pernambuco também é chamado de Leão do Norte, né? Como por ser bravo, enfim, destemido. Então, ó, o que motivou essa revolução? Os problemas econômicos que o Brasil enfrentava, né, nesse período, principalmente a região Nordeste. Então, o Nordeste ele passou pelo seu auge econômico ali no início do processo de colonização do Brasil. Século XVI e boa parte do século XVII, tá? O Brasil, o Nordeste dominou economicamente o Brasil. Só que com a expulsão dos holandeses no final do século XVII e a massificação da produção de açúcar nas Antilhas pelos holandeses, principalmente a partir do início do século XVIII, fez com que gradualmente essa elite econômica aqui do Nordeste ela perdesse força. Não é que ela fica pobre, não é que os caras ficam lascados e vão à falência, não. Só que eles não têm aquele lucro gigantesco que eles tiveram em outros momentos, como lá no século XVII, né, no século XVI, tá bom? Então, eles estão em resposta a isso, né? Dentro desse monopólio de terras, né? A política do comércio que era extremamente restrita, exclusão de grande parte da população das decisões políticas e econômicas. Como a gente sabe, o voto no Brasil Império ele era censitário, baseado na renda, que eu bato isso na tecla para vocês o tempo inteiro, que vocês não podem esquecer disso, certo? O projeto político, república, federalismo, vejam, tá? Esses três primeiros aí, eles vão ser praticamente os mesmos que nós veremos aonde? Nas revoltas regenciais. Então,
com a balaiada, sabinada, cabanagem. Então, elas tinham muito esse ideal de república e de federalismo e democracia. Aí acrescenta-se, em virtude da formação desses grupos que estão vinculados aí, né, à revolta, à revolução, a liberdade de imprensa, por serem pessoas ligadas a jornais, e ideias liberais, socialistas, daqueles movimentos que estão ocorrendo na Europa por conta da Primavera dos Povos de 1848. O que é um detalhe que é interessante é que é o seguinte, século XIX você não tinha Facebook, Twitter mais ou menos, né? Mas tipo, Facebook para digitar textão. Então, tipo, quando a galera tinha alguma coisa para protestar, para questionar, eles faziam o quê? Faziam jornais ou revistas. Tanto que, quando a gente vai pesquisar em jornais e revistas ali do século XIX, é muito comum os jornais terem tiragens tipo de 2 exemplares, ou seja, tipo, só saiu 2 vezes, 3 vezes, né? Tiragens curtíssimas por conta disso, porque tipo, atingiu o objetivo que era atacar fulano, atingiu o objetivo que era isso, então acaba que encurta, né, a vida de muitos jornais. Então a gente tem muitos jornais ali no século XIX, tá? O desfecho, obviamente, forte oposição dos latifundiários e comerciantes da região, que não queriam perder o status que eles tinham econômico e social, que dentro de uma revolta com esse caráter liberal eles poderiam perder, né, esse poder, e repressão do governo e prisão dos líderes. Mas a Revolução Praeira, ela deixou para nós algo muito interessante para a gente poder analisar dentro desse contexto. É algo chamado de Manifesto do Mundo, que a gente vai analisar agora. Então, eles deixaram esse Manifesto do Mundo, onde vai ter essas principais reivindicações aí. Tinham mais, mas essas são as mais essenciais. E nós poderemos perceber algumas peculiaridades que a gente vai analisar daqui a pouco. Então, primeira coisa, voto livre e universal. Então, o objetivo aqui dos caras era acabar com o voto o quê? Censitário. Mas um adendo. Por mais que ele fale voto livre e universal, quem seriam as pessoas livres? E essa universalidade, na verdade, ela é extremamente restrita. Por quê? A universalidade que ele fala aí são de homens, ou seja, todo homem, sem precisar de comprovação de renda, ele poderia votar de acordo com essas ideias, com essas reivindicações do Manifesto do Mundo, tá? Não é defendendo o voto de escravos, não é defendendo o voto de mulheres, mas sim de homens, tá? Até porque, como a gente estava falando ali de camadas médias, talvez muitas pessoas não tivessem a renda necessária para poder votar. Liberdade de imprensa, né? Então, até porque eram pessoas ligadas a jornais e tal, que estão organizando essa revolta, então eles pedem a liberdade de imprensa, que tanto durante o primeiro reinado como durante o segundo reinado, existia uma censura prévia, né? Então, tipo, tudo que ia sair era censurado antes. Então, o pouco que conseguia sair era de maneira ilegal. Então, as críticas a Dom Pedro I, depois, aí nesse período de Dom Pedro II, eram feitas de maneira ilegal. Então, os caras imprimiam alguns exemplares de pasquins, que são jornais curtinhos e críticos, e pregavam em algumas ruas do Rio de Janeiro, enfim. Então, tinha esse objetivo aí. Direito ao trabalho, né? E aí, por que direito ao trabalho? Então, as pessoas não podiam trabalhar? Podiam. Mas vamos pensar dentro daquela lógica de que o Nordeste está quebrado, está falido, então por isso que eles falam aí em direito ao trabalho. O outro, inteira e efetiva autonomia dos poderes constituídos. E aí, nesse momento, certo?
a gente faz uma ligação aqui com esse ponto aqui, número 10, certo? Porque se eu falo em autonomia, certo? Essa palavra aqui é muito importante. Eu quero dizer que não vai haver o quê? Oi, professor, não entendi não. Tipo, quando a gente diz que os poderes, vamos falar do Brasil hoje, que os poderes eles são autônomos. Eles Alguém não sabe? dependem de nada nem de É, ninguém. Isso. que tipo, só quem manda é uma pessoa só, que é uma líder de tudo, não precisa de mais nada. É o meio termo aí entre o que Bia falou e o que Bárbara falou. Então, tipo, quando a gente fala de poderes autônomos, então é o seguinte, a gente vai ter cada poder, né? E aí lembrando que no Brasil Império nós tínhamos 4, executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Então, ó, por isso que eu coloquei a setinha vinculando ao poder moderador. Então, por quê? Porque o poder moderador, ele poderia interferir no legislativo e no judiciário. Egito, ele poderia interferir no executivo. Se o executivo é o próprio imperador, como é que ele vai contrariar uma ordem que ele mesmo disse? Mas ele teria esse poder, né? Mas, enfim, então, se eu vou extinguir o poder, vou fazer assim, não, que eu não consigo deixar o dedinho menino, não. Se eu vou extinguir o poder moderador, sobram os outros 3. O clássico que vocês veem lá na filosofia com o Montesquieu: executivo, legislativo e judiciário, que seriam poderes autônomos, ou seja, cada um ele é livre perante os outros, certo? Então ele vão ser poderes livres, autônomos, eles têm autonomia, eles têm liberdade. Então, tipo, para o legislativo legislar, ele não precisa de autorização do executivo. Para o judiciário julgar, ele não precisa de autorização do legislativo. Então, é a ideia, inclusive, que nós temos hoje no Brasil, de poderes autônomos entre si. Só que qual é o problema? Hoje a gente tem o executivo interferindo no judiciário, ou no legislativo, né? O judiciário querendo fazer, às vezes, de executivo, o executivo querendo legislar. Então, a gente tem, na verdade, um caos entre os poderes constituídos no Brasil, onde cada um deveria fazer sua parte. Então, qual é a função do legislativo hoje no Brasil? Legislar. Ou seja, deputados e senadores. Qual é a função dele? Legislar. Legislar como assim? É tipo, ó, a gente vai fazer as leis, certo? E qual a função do executivo? Executar. Ou seja, parece bem imbecil isso, né? Mas, tipo, é o básico do básico. Ou seja, quem faz as leis é o legislativo. Então, por exemplo, lei orçamentária. O legislativo, todo ano, ele faz um orçamento. Então, é ele quem determina, né? Onde vai ser gasto, como vai ser gasto. Pronto, no momento que a gente está vivendo de pandemia, simplesmente o presidente, e aí vocês vejam, certo? Isso aqui é uma aula de política também, né? O presidente, ele não pode hoje chegar e simplesmente, ó, eu vou liberar o auxílio emergencial. Ele não pode fazer isso. Ele tem que ter autorização do legislativo, que vai aprovar uma medida provisória ou um projeto de lei. Então, ele tem que ter o apoio do legislativo, senão não passa. Então, quem de fato tem muito poder no Brasil hoje é o legislativo. No Brasil Império, quem era que tinha um poder de fato? O executivo. Por quê? Porque se hoje o executivo está meio que subordinado ao legislativo, no Império é o contrário, você tem um legislativo subordinado ao executivo. Ou seja, porque com o poder moderador ele poderia interferir nos outros poderes. Entenderam ou ficou alguma dúvida? Pode perguntar, viu? Tanto sobre o Brasil Império como a atualidade, se não entenderam.
Acho que não. Então, Essa divisão desses três poderes tinha desde essa época, era Egito. tinha desde essa época. Essa ideia de tripartição de poder, ela surge ali com os filósofos iluministas desculpem, no final do século XVIII, né? Com as novas ideias sobre Estado. Porque a gente lembra, no mundo moderno, que começa a partir de 1453 até a Revolução Francesa, em 1789, o mundo vivia o mundo chamado a Idade Moderna. Durante a Idade Moderna, nós tínhamos as monarquias absolutistas. E o monarca absoluto, ele governa como ele quer. Ele não tem que prestar contas a ninguém, certo? Ele manda em tudo. A partir do momento que começam as revoltas liberais, que vem a Revolução Francesa com a burguesia no poder, esses grupos, certo? Eles vão ficar mais as monarquias absolutistas, elas vão começar a perder poder. Elas vão começar a ser depostas, vai começar a serem estabelecidos alguns limites. E aí a gente tem, dentro dessa situação, nós temos algumas revoltas, que é o que a gente vai falar também depois na Primavera dos Povos, rapidamente, tá? Porque é assunto de John. Mas eles vão defender essa tripartição. Antes, tudo ficava na mão do rei, que é como acontece no Brasil. Que lembra quando eu falei lá no primeiro reinado para vocês que Dom Pedro, ele legitima o absolutismo no Brasil com a Constituição que ele aprova. Por quê? Porque ele vai poder mandar em tudo, né? Diferente do que estava acontecendo na maioria das monarquias europeias, em que estavam havendo revoltas constitucionalistas, liberais, que estavam impondo limites às monarquias europeias. Tá? Ponto 5. Nacionalização do comércio varejista, que era controlado em grande parte pelos portugueses. Adoção do federalismo, mais uma vez essa palavra, galera. Federalismo, ou seja, autonomia das províncias. Reforma do judiciário, dando autonomia ao poder judiciário, tirando das mãos do imperador. Extinção dos juros dos bancos públicos, tá? Ou seja, eles defendiam que os bancos públicos não deveriam cobrar juros, deveriam ajudar a população, deveriam cobrar taxas apenas para a manutenção das instituições, mas não cobrar juros, né? Que é como eu sempre digo, o banco é a coisa mais pilantra que existe, que ele pega o dinheiro de uma pessoa, empresta para outra e ganha dinheiro com isso. Abolição do sistema de recrutamento obrigatório, né? Que o Brasil tinha sofrido ali durante 10 anos por conta da Guerra dos Farrapos, enfim, como a gente viu, inclusive, a balaiada, né, ela vai surgir em resposta a esse sistema de recrutamento do Brasil. Abolição do poder moderador, supressão da vitaliciedade do Senado, importante, tornar o Senado um cargo também eletivo a cada um certo período de tempo, e expulsão dos portugueses, certo? Então, esses são os principais pontos estabelecidos aí pelo Manifesto do Mundo. E aí, né, como eu disse, em 1848, na Primavera dos Povos, ocorrem vários pontos da Europa, Bélgica, França, em alguns principados alemães, Itália, em vários lugares lá, Portugal também, algumas revoltas de caráter liberal nacionalista, que aí John vai explicar bem mais detalhado isso para vocês. Só para a gente entender que a Revolução para ele, ela tá meio que inspirada por esses ideais ali de 1848. Aqui eu adoro esse esquema, porque mostra como funcionava esse parlamentarismo no Brasil, que é um parlamentarismo às avessas. Porque no sistema parlamentarista, o imperador, o rei,
né, numa monarquia parlamentarista, ele divide a... Sim, eram brasileiros, eram pernambucanos. Então, no sistema parlamentarista, de fato, o imperador ele dividiria o poder com o primeiro-ministro, que seria o presidente aqui no Brasil do Conselho de Ministros. Mas a gente vai ver que, de fato, ele vai controlar tudo. Então, ó, ele é imperador por graça divina e aclamação dos povos, ou seja, ele é imperador porque Deus o agraciou a família dele para ele ser imperador, e porque os povos o aclamaram como defensor perpétuo do Brasil. E vejam que praticamente tudo sai dele. Ele nomeia o Conselho de Estado, lembra do Conselho de Estado que a gente falou, né? Que é o órgão consultivo para vincular ao poder moderador, certo? Então, esses dois aqui estão vinculados, certo? Então, é um órgão consultivo. Ele é chefe do executivo, como eu já disse, né? Então, ele é o poder moderador e ele é também o poder executivo, né? Só que ele divide os poderes com o presidente do conselho, que seria o equivalente ao primeiro-ministro. Só que ele que indica e ele participa do conselho de ministros. Então, ele quem manda aqui também no conselho de ministros, que deveria ser um poder autônomo, tá? Ele chefia as Forças Armadas, como até hoje, né? O chefe do executivo ele é o chefe das Forças Armadas. Ele nomeia presidentes e vice-presidentes das províncias. Ele nomeia, ele indica, né? Nomeia os juízes. Então, por isso que lá eles queriam uma reforma do Poder Judiciário. Indica os bispos da Igreja Católica na chamada Lei do Padroado, que a gente já falou sobre ela, né? E o povo, né? Povo ali, o que é que eles podiam escolher? Vamos lá. Ó. O povo eles elegem aqui, ó, a Assembleia Provincial, né? Que é o legislativo da província. Eles elegem a Câmara dos Deputados lá da Assembleia Geral, que seria o equivalente nosso hoje ao Congresso Nacional, certo? Então a população podia eleger a Câmara dos Deputados e o Senado, lembra que ele era vitalício. Então, como é que abria uma vaga para o Senado? Um senador morresse ou renunciasse, a população elege uma lista tríplice, certo? Ou seja, os 3 mais votados vão os nomes para o imperador e é ele que vai escolher. Então vejam que o poder da população ele é mínimo e mesmo assim, ó, só cerca de 0,4% da população participava da escolha de alguma coisa ali durante o Império Brasileiro. Então é um parlamentarismo às avessas, como costuma se chamar, né? Aqui que eu já tinha dito para vocês que para tentar aliviar as tretas e na aula passada a gente analisou essa caricatura, essa charge ali do século XIX, o revezamento de poder entre os liberais e os conservadores no segundo reinado para evitar para que ele conseguisse o apoio dos dois lados ali dos partidos políticos, certo? Então, ó, opa. Então, então, esse sistema parlamentarista que ele estipula, né, porque isso, um detalhe, certo? O conselho, né, o ministério lá aqui, ó, né, o conselho de ministros, ele só passa a existir no segundo reinado, certo? No primeiro reinado não existe conselho de ministros, certo? Isso aí ele criou para justamente poder equilibrar aí essas tretas entre os liberais e os conservadores, que era para manter um ministério ali, e aí ele podia alternar
de tempos em tempos, né? Mas sempre controlando ali o poder, né? De fato. E aí ele vai revezar os dois partidos no poder, tá bom? E falando da política externa, certo? O século XIX, aí, a segunda metade, nós temos dois grandes eventos, na verdade. Um que foi a questão Christie, e o maior de todos, o maior conflito armado da América do Sul, que foi a Guerra do Paraguai, tá bom? Mas como só falta pouco mais aí de 1 minuto, para a gente não falar aí muito rápido, então, ó, para a próxima aula, a gente conclui esse finalzinho aqui de política externa e entra nas questões socioeconômicas do Segundo Reinado. Beleza? Então, deixa eu só colocar vocês aqui na tela para eu tirar um print para ver quem estava na aula hoje. Pronto. Então, pessoal, por hoje